Capítulo 1. O deslize de uma palavra. Versão narrativa da Lyra. Se alguém me perguntasse quando exatamente começou o dia em que fui pedida em casamento, eu provavelmente diria que começou em casa. Mas não com aquele drama de filmes românticos. Não tinha música tocando, nem velas espalhadas, nem cenário preparado para criar clima. Era apenas nós dois nos arrumando, como qualquer outro dia, para sair para a festa de aniversário do Marcos. E eu pensei, ingenuamente, que nada naquele dia seria especial. Eu estava no quarto, ajustando a última mecha de cabelo, quando ele passou pelo corredor. Fábio. Ele pegou minha mão. Não foi um toque rápido, descuidado. Foi um gesto firme, cuidadoso, como se o tempo tivesse parado por um instante e ele estivesse exatamente ali por um motivo. Ele inclinou a cabeça levemente e, sem pensar, beijou o pão onde uma aliança normalmente ficaria. Eu congelei. Olhei para ele, surpresa. Isso foi específico, eu disse, incapaz de esconder minha reação. Ele ergueu os olhos para mim, com aquele sorriso quase ingênuo que me desarma sempre. Foi? Inclinei a cabeça, analisando cada traço do rosto dele. Bastante específico. Esperei alguma explicação. Mas ele simplesmente soltou minha mão e continuou andando pelo corredor, como se aquele toque tivesse sido completamente casual. Mas eu sabia que não tinha sido. Antes que eu pudesse insistir, ele reapareceu perto da porta, com aquele mesmo jeito descontraído. Amor, anda logo, senão a gente vai se atrasar para a festa do Marcos. O mundo pareceu dar uma pequena pausa. Você me chamou de amor? Perguntei, quase sussurrando. Ele piscou, confuso, como se estivesse ouvindo a própria frase pela primeira vez. Eu chamei? Cruzei os braços, tentando manter a compostura. Chamou. Ficou alguns segundos em silêncio, então suspirou, resignado. Bom, agora já foi. Agora já foi? Repeti, arqueando uma sobrancelha. Não dá mais para desfalar, ele disse com aquele jeito que mistura brincadeira e seriedade. Não sabia por que aquilo me deixou tão alerta. Talvez por ter saído natural demais, talvez porque parecia um deslize, ou talvez porque não parecia deslize nenhum. Antes que eu pudesse insistir, ele abriu a porta. Amor, repetiu, agora com um sorriso leve. Vamos mesmo nos atrasar. Saímos. O apartamento em que morávamos era uma sobreposta. Não era térreo, mas também não era um andar alto. Para sair, bastava descer um lance de escadas, uns 20 degraus. Nada demais. Mas aquele dia, cada detalhe parecia coreografado. Ele segurou a porta enquanto eu passava. Tranquei, ouvi os passos dele descendo e desci logo atrás. A escada dava direto para a garagem compartilhada. 4 apartamentos, 4 garagens alinhadas, carros voltados para o portão de correr. O espaço era mínimo. Mas havia um detalhe curioso. Um espaço livre ao lado do carro, como se tudo estivesse sincronizado. Fábio atravessava a garagem, abrindo o portão com uma precisão que parecia estudada. Quando cheguei perto, ele já estava voltando e com um sorriso abriu a porta do passageiro para mim. Uau, cavalheiro hoje, comentei. Ele sorriu de lado. Fui entrar no carro e no movimento esbarrei levemente nele. Talvez por descuido, talvez de propósito. Opa! Ele arqueou a sobrancelha. O que foi? Perguntei, aproximando o rosto. Tá tentando me distrair para continuar aquele assunto? Ele disse, quase rindo. Sorri, talvez. Não vai funcionar, respondeu. Ainda não explicou, tentei insistindo. Depois, ele entrou no carro, fechando a porta atrás de si. Ligou o carro e olhou para mim sorrindo. Esse bico de curiosidade te deixa ainda mais bonita. Revirei os olhos, mas não consegui evitar um sorriso. Durante todo o caminho tentei retomar o assunto. Mais de uma vez comecei uma frase. Então, ele respondia, distraído. Sobre você ter me chamado de... Será que o Marcos já chegou? Ele desviava o olhar, casual. Tentei novamente minutos depois. Fábio. Oi. Sobre o que você falou? Tentei, mas ele desviou de novo. Você viu que abriu uma hamburgueria nova perto daqui? Encostei a cabeça no banco. Ele estava claramente brincando comigo. E quanto mais ele desviava, mais eu sentia que algo estava acontecendo. Algo que eu ainda não compreendia completamente. Quando chegamos ao shopping, ele estacionou no subsolo e desligou o carro com rapidez. Vamos, amor. Já estamos atrasados, disse, olhando para mim. Virei-me para ele. Agora é amor? Perguntei com um meio sorriso. Já falei uma vez. Agora vou continuar falando, respondeu confiante. Desci do carro, ainda tentando juntar as peças. Cada gesto dele, cada palavra, começava a se encaixar como pistas de um quebra-cabeça que eu não sabia que estava montando. Mas você ainda não explicou, comecei a dizer. Amor, ele disse olhando para trás. A gente realmente está atrasado. E naquele instante percebi.
Aquele dia que parecia comum começou com duas coisas que se destacaram na minha memória: o beijo no lugar de uma aliança e uma palavra que parecia ter escapado, mas que talvez não tivesse sido um deslize. Enquanto caminhávamos pelo shopping, meu coração já estava atento a cada detalhe, cada movimento dele. Havia algo maior por trás daquela calma aparente, algo que eu ainda não entendia totalmente, mas que faria todo sentido nas próximas horas. E ali, entre vitrines e pessoas passando, entre risadas e o cheiro de pipoca e fast food, eu sentia que aquele dia não seria apenas mais uma festa de aniversário. Seria o começo de algo que mudaria minha vida para sempre. E é aqui que o capítulo 1 termina, com a chegada ao shopping e o início da distração que nos leva para o capítulo 2, vitrines e distrações, onde os olhos de Lyra encontram a primeira pista concreta do que Fábio estava planejando.